todos os nossos testes, as nossas dificuldades, podem ser vistas, observadas, avaliadas como treinamento. Só que a gente esqueceu. E muitas das vezes a gente se encontra numa situação que fala: meu Deus do céu, né? Tá frio, tô com fome, tá chovendo no meu pé, ou etc. E a gente fica em desespero. Quando a gente fica em desespero, a gente para de ouvir o quem? Os monitores. Quem são os monitores? Quem são? Os nossos mentores, os nossos anjos da guarda. Estão os montes aí. Só que a gente esquece. Agora, como esse treinamento, esse acampamento terrestre, ele é um acampamento já de bastante tempo. O pessoal antes mandava para cá, vinha os monitores e fazia, e o pessoal ia quebrando a cabeça e tal. E aí eles foram ficando cada vez mais bonzinhos com a gente. Porque a gente é cabeça dura, faz o treinamento, não passa, tem que voltar, é complicado. Então eles têm mandado ao longo dos milênios, eles têm mandado manuais. Porque claro, você vai para um treinamento, se você tiver um manual, fica mais fácil de passar pelo treinamento. Só que como todo mundo, o que a gente faz com o manual? A gente não lê. E mais recentemente, há 150 anos mais ou menos, os espíritos falaram: agora nós vamos ter que escrever manual em letra grande, bem explicadinho, bem traduzidinho, para ver se o pessoal entende. Porque antes a gente deixava um manual mais ou menos assim para interpretar, era mais difícil. Agora tem os manuais que são exatamente o que você precisa fazer para sobrevivência no acampamento terrestre. Então nós temos os manuais de sobrevivência no planeta Terra. Já ouviram falar? Não? Não? Há 2000 anos veio um ser que era um super monitor e falou: eu vou deixar escrito para vocês como que é esse manual. Só que ele foi falando, o pessoal foi escrevendo, foi falando, alguns interpretaram de um jeito, outro. E há 150 anos eles se reuniram de novo, os chefes, e falaram: o pessoal não está sabendo fazer o treinamento, vamos mandar uns manuais melhores. Aí, segundo a nossa doutrina, a doutrina espírita, então tem 5 tipos de manuais, 2 principais manuais. Eu quero saber como é que eu sobrevivo na Terra. Como é que faz para sobreviver? Sobreviver do quê? Do quê? Ué, das nossas dificuldades, das nossas doenças, das nossas adversidades, das nossas dores, dos nossos desenganos, das nossas mágoas, coisas naturais que a gente tem aqui de treinamento. E tem um livrinho lá, um deles chama Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente for olhar, ele é um manual para sobrevivência. O que eu faço quando alguém me magoa? Vou lá procurar, tem lá. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque que ajuda a perdoar. É treinamento. O interessante é assim: a maneira que a gente vê o mundo, e o Cristo falou, a maneira que você enxerga o mundo, é assim que o mundo vai se concretizar dentro de você, né? Por acaso eu sou mau se o teu olho é mau? Ele falou. Então, no tempo todo, nós precisamos buscar maneiras de entender a nossa vida, de interpretar a nossa vida e de poder vivenciá-la de maneira mais interessante e menos dolorosa. Entendendo talvez que nós estamos num processo de treinamento, imagine, você chega em casa, de repente com fome, e quem está lá para jantar? Tua sogra. Na hora você pensa: isto aqui é um treinamento espiritual. Aí você vai para o trabalho, contente, não sei o que, está tudo bem. De repente aquele chefe, aquele que fica pendurado no chefe, naquele lugar que eu não vou falar, porque aqui é um lugar assim mais sério, fica pendurado no chefe, vem e fala um monte de bobeira para você. E você, quando você lembra que isto aqui também é um treinamento. Aí você chega no final do mês, você está esperando o teu poupudo salário do governo, e aí quando chega o salário do governo, tem uns números lá que só o governo entende, ninguém mais entende. Aí você olha aquilo e fala: isto também é um treinamento. Aí você vai no médico, tem um monte de problema, sente um monte de coisa, e o médico faz os exames, e ele fala para você uma triste notícia:
você não tem nada. Isso é uma triste notícia hoje em dia. Aí você também fala, isso também é um treinamento. À medida que nós construamos um padrão de observar o que nós estamos vivendo, a gente pode em cada situação colocar uns olhos diferentes. Quando eu olho diferente para uma situação, a situação muda. A maior dificuldade que eu encontro comigo primeiro, porque não sei se vocês sabem, eu faço essa palestra, o Pato e Papo, para mim. Vocês escutam de gaiato. Tudo que eu falo para mim. Eu venho aqui, é um momento que eu tenho para fazer meditação. Como eu gosto de fazer meditação em voz alta, eu faço meditação para mim. Então, tudo que vocês ouviram, sempre eu vou estar falando para mim. Essa é a minha parte egocêntrica. Aí vocês ouvem, de repente. Então, à medida que a gente vai mudando o jeito de olhar a situação, porque a dificuldade é essa. Quando a situação vem para a gente já vê aquilo como uma dificuldade, como um castigo divino. Se eu olhar tudo como um castigo divino, eu falo, pelo amor de Deus, tudo é um castigo, então o castigo eu estou sempre castigado. Tudo as dificuldades, então cada doença é uma doença para que eu sofra. Então eu vim aqui para sofrer, que eu tenho que sofrer. Não, depende da maneira de eu encarar, e é uma busca que eu tenho o tempo todo. Esses dias atendi uma moça jovem, chegou para mim e falou, doutor, eu estou um mês, eu estou deprimida, eu estou mal, eu nunca fui assim, eu estou muito mal, eu estou me atrapalhando toda, eu estou muito ruim, eu estava tão bem. Eu falei, mas o que aconteceu? Aconteceu uma coisa, uma situação difícil para mim. Mas o que foi que aconteceu? Eu não estou conseguindo vivenciar o que aconteceu comigo. Mas por que isso não está acontecendo? O que aconteceu? Eu sou curioso, sabe? A minha parte feminina é curiosa, então deixa a minha parte feminina fazer todas as perguntas. Mas o que aconteceu? Não, aconteceu o seguinte, ele contou a história que o pai tinha ajudado ela a comprar casa, e agora acabou de pagar a casa, ia pagar o pai, e quando ela foi pagar o pai, ela foi com o que ela podia pagar, e ela agora diz que depois, com o pai dela não vivia bem, agora depois que casou, vive muito bem, trabalha com o pai, uma coisa muito boa, e de repente, em um mês, aconteceu que ela foi começar a pagar a parte do pai, e quando o pai recebeu, disse que falou, só isso? E aquele só isso para ela, foi uma punhalada, foi uma facada. Ela se sentiu que estava cobrando, e aí tudo, e ela trabalha com o pai, e como é que ela vai fazer? Ela vai sair do emprego, quer dizer, já construiu uma história ali, já ampliou uma história, que se a gente olhar aquela história, parece as histórias que André Luiz conta, quer dizer, começa uma coisinha aqui, vai virando, daqui a pouco a pessoa está em outro padrão, daqui a pouco já tem uma dissidência familiar, ela já tem que trabalhar em outro lugar, e ela gosta de lá, e por quê? Porque a situação que aconteceu, ela observou e interpretou, e aquela interpretação está trazendo para ela uma situação muito difícil, tanto que ela se diz deprimida. E aí a pergunta é, por que será que ela viu essa situação dessa maneira? Como uma cobrança, como uma situação. Eu falei, mas meu pai podia ter falado diferente. Eu falei, então vamos ver, vamos rever a cena. E eu adoro rever cena. E eu quando chegar do outro lado, quando chegar do outro lado, primeira coisa que eu vou pedir, eu quero ver umas cenas aí que está engastalhada aqui, que até hoje eu não entendi, eu vou ver tudo de novo. Cadê o filminho? Que é o filminho da minha vida, vamos ver de novo, passa rápido umas cenas, porque eu tenho certeza que eu guardei algumas coisas ao longo do meu filme de vida, que não é nada daquilo que eu guardei, porque a gente sempre vê um pedacinho pequeno da história, né? Que nem alguém te contando o filme. Você já viu? Alguém vem que fala, como é que foi o filme do Chico Xavier? A pessoa fala, foi assim, porque ele era pequeno, e aí a tiadinha vinha e espetava ele, e você vai criando um filme aqui dentro, a pessoa vai contando, e a pessoa quando conta, né? Se você for ver o filme com uma pessoa e a pessoa contar para outra, você vai falar, não é o mesmo filme, né? Que filme que você viu? Não é o mesmo filme. A pessoa faz um filme completamente diferente. Aí te contou o filme, você vai ver o filme, fala, mas não é nada disso, não é? Alguém já teve essa experiência? Então, o tempo todo nós modificamos, alteramos o filme da vida da gente. O pior é que essa alteração do que a gente vê entra, e quando entra com emoções.